Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo 4. Nós vamos ler desde o primeiro verso. Diz assim a palavra de Deus: Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou a seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por dizer-lhes a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vós. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Nós temos estudado essa carta de Paulo aos Gálatas e temos visto como ela é uma carta que fala sobre a liberdade. Ela traz a liberdade, ou ela fala de um evangelho que é libertador, que traz liberdade para as pessoas. Essa liberdade é uma liberdade da religião, é uma liberdade da hipocrisia, é uma liberdade do pecado, é uma liberdade da condenação e é uma liberdade da lei. E aqui, nesse texto que nós estamos lendo agora, Paulo vai usar de novo aquela analogia que ele usou no capítulo 3, sobre o menino e o tutor, sobre ser herdeiro da palavra de Deus e não ser herdeiro, ou ser herdeiro das promessas de Deus ou não. No capítulo 4, nos primeiros 7 versos, ele fala isso. Ele diz assim, olha, o herdeiro, quando é criança, ele em nada se diferencia de um escravo. O que ele quer dizer com isso? O herdeiro, quando é criança, ele é o dono de tudo. O herdeiro de uma terra, mesmo criança, ele é o dono daquela terra. Ainda não de fato, mas ele tem um direito lá na frente de receber. Pelo menos era assim naquela lei, naquela época. O herdeiro de um trono é o dono do trono por direito. Em algum momento será dele. Mesmo quando criança. Ainda não chegou para ser de fato, mas ele tem o direito. O herdeiro, ele é o dono da herança. Mas, quando ele é criança, ele não é diferente de um escravo. Por quê? Porque ele não pode, de fato, exercer a liberdade que um adulto, dono daquilo tudo, pode exercer. Então ele precisa se submeter a certas ordens. E muitas vezes essas ordens eram submetidas, ou eram dadas, por pessoas que estavam em condição de escravidão em relação ao dono da terra.
Então o pai está lá, tem os filhos, um deles lá é o herdeiro de tudo, e aí ele pega e designa um dos seus escravos, geralmente um dos escravos domésticos, ou algum que tem algum tipo de aptidão para isso, ou nem tinha, dependia muito, né? Mas às vezes podia até ser um mestre, mas às vezes era só alguém que ia cuidar. E designava para cuidar da criança. Então ele é, de fato, o dono do escravo, porque quando ele herdar as propriedades todas, vai herdar o escravo. Mas na prática é o escravo que está mandando nele, porque ele ainda é criança. Ele tem que obedecer. Entende? Então ele está falando, olha, ainda que ele seja o dono de tudo, enquanto ele é criança, ele está sob a escravidão. Ele está debaixo da escravidão. Ele é o dono de tudo, mas ele está debaixo da escravidão. Como ele usa essa analogia? Ele fala sobre a lei dessa forma também. Ele diz assim no versículo 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Mas ele fala de duas coisas aqui. Ele fala de lei e de princípios elementares do mundo. Esse termo, princípios elementares do mundo, é um termo difícil. Se você procurar comentaristas falando sobre esse termo, você vai encontrar um monte de solução diferente. Um monte de explicação diferente. Alguns dizem que princípios elementares do mundo são forças demoníacas. E algumas Bíblias até traduzem assim, poderes espirituais ou coisas desse tipo. Outros vão dizer que é parte das questões religiosas. É parte das questões religiosas. Ou vão falar mesmo que é a lei, né, dos princípios ali. Quando você procura esse texto no Novo Testamento, esse termo no Novo Testamento, você vai encontrar 3 vezes que ele acontece desse jeito. Ele vai aparecer outras vezes, mas desse jeitinho ele aparece 3 vezes. 2 aqui nesse capítulo que a gente leu. Uma aqui nesse momento e outra mais para frente que a gente já leu também. E outro, ele aparece lá em Colossenses, também como princípios elementares do mundo. O que essas coisas todas têm a ver? Em todos esses textos, na verdade, em todos esses dois, né, porque um aqui no capítulo 4 e outro em Colossenses, nesses 2 textos, Paulo está falando sobre guardar obras de leis religiosas. Lá os colossenses, eles guardavam, eles tinham um monte de coisas lá que a heresia colossense pregava. Eles tinham culto aos anjos, eles guardavam certos dias, eles comiam alimentos e outros não, eles tinham uma série de regras. E é nesse mesmo trecho que lá mais para frente, Paulo vai falar, por que vocês se submetem a esses mandamentos? Não toque, não prove, não manuseie. Então esse tipo de ação em relação à religião é o que me parece estar junto da ideia dos princípios elementares do mundo. O que Paulo está falando aqui? Então tenta acompanhar, tá? É bem difícil aqui, está preparado? Está muito frio? Não, né? Dá para entender, né? O que Paulo está falando aqui? Ele está falando o seguinte, você foi livre. Por que você está achando que o segredo das coisas, por que você está achando que o sentido da vida, por que você está achando que a salvação está dependendo da observância de coisas que estão limitadas a esse mundo? Porque dias, meses, anos são coisas desse mundo, calendário desse mundo. Certos alimentos e outros são coisas desse mundo, são calendários. São calendários, tá frio mesmo, né? São coisas desse mundo. Ritos são coisas desse mundo, sempre são com coisas desse mundo. Ele está falando, todas essas coisas eram como um tutor para levar até a maioridade é Cristo. Então, quando a palavra de Deus falava, não coma certas coisas, era para você aprender sobre pureza e impureza. E um dia você encontrar em Cristo aquele que é considerar pura todas as coisas. Interessante que Paulo fala lá para Tito, ele diz assim, todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque sua mente e seu coração já estão corrompidos. Esse entendimento que está nele. Quando lá falava para guardar certos dias, ele estava falando para apontar para o dia do Senhor e para o descanso eterno, que é manifestado em Jesus Cristo. Ele é o nosso dia santo, o próprio Cristo. Como um amigo meu diz, e eu acho muito bonita essa expressão, Cristo é o nosso sábado. Nós estamos descansando nele.
Então ele é a maioridade. Por isso que aos Romanos Paulo fala, olha, alguns fazem diferença entre dias e outros não. E ele já não tem tanto problema assim, não vai brigar um com o outro. Mas vocês vão amadurecendo, vocês vão ficando mais fortes nesse assunto. E aqui ele está falando, olha, não é isso que garante a salvação. O problema não é nem a prática, o problema é botar a salvação nisso. O problema é botar a salvação nisso. Então as coisas que a lei mostrava, ela mostrava apontando para Jesus. E quando Jesus vem, ele liberta quem está debaixo da lei. E essas coisas que são princípios desse mundo, que fazem parte desse mundo, nós somos livres dela. Nós não estamos apegados a ela para acessar alguma questão da espiritualidade. Entendeu? Então você pegar a Bíblia assim e colocar na cabeceira da cama para expulsar qualquer demônio que queira trazer um pesadelo para você, não tem nada a ver. Porque a Bíblia, o livro da Bíblia, ele é coisa desse mundo, ele é feito de papel, ele tem. O que é que salva? A graça de Deus que nós recebemos pela fé no Evangelho. O Evangelho sim está na Escritura. E esse sim é santo. Entende? Pegar e pensar, não, aqui na igreja agora a coisa é... Porque esse ambiente... Não, esse ambiente é como um ambiente qualquer, é uma construção feita como outras construções. Não, porque esse dia é um dia especial. É bom que você entenda, tome, por exemplo, o domingo, como a gente toma, né, como um dia no qual a gente se dedica a uma devoção comunitária. Por quê? Porque facilita, né? Se cada um quisesse fazer o culto numa hora, a gente ia ter dificuldade. Né? Então a gente se reúne aqui, a gente tem um encontro marcado nesse horário. Poderia ser na segunda, poderia ser na terça, poderia ser todo dia. E se fosse todo dia? Lá, os primeiros cristãos em Jerusalém se reuniam todo dia no templo. E se fosse todo dia? Não é? Todo dia seria como domingo. O problema é que a gente ia ter que trabalhar, né? Então, tem esse problema aí. Está entendendo? Nós estamos livres das questões que são desse mundo. E por isso essas leis, elas encontraram a sua maioridade em Cristo. Lá os Colossenses, Paulo fala o seguinte, e lá os Colossenses a questão não é lei de Moisés. Lá o problema era muito maior, eles estavam com uma heresia lá. Então era outra coisa que eles estavam seguindo. Lá os Colossenses, Paulo fala que esses mandamentos, princípios elementares do mundo, essas coisas todas, elas eram sombras do que haveria de vir. Então quando veio a luz, a sombra se desfez. Mas a gente encontrava alguma forma do que ia ser revelado como uma sombra. Se eu projeto uma sombra na parede, você só consegue ver a sombra, você consegue imaginar alguma coisa do que você está vendo. Mas uma vez que você vê o que eu estou projetando, o objeto que está sendo projetado, essa visão é mais ampla, você tem mais conhecimento do que olhando só a sombra. É disso que ele está falando. A lei cumpriu o seu papel, ela apontava para Cristo, como um tutor que pega a criança pela mão e leva até onde tem que levar. Mas uma vez que a criança é grande, agora não precisa mais do tutor. Agora ela já é a dona de tudo. E isso funciona muito para a lei de Deus, que Paulo está abordando aqui nos primeiros 7 versos. Mas no versículo 8 ele fala uma coisa que não dá para encaixar no judaísmo. Olha o que ele diz no versículo 8. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Opa, peraí. Se ele estava falando da lei nos primeiros versos, ele está falando de uma lei que vem de Deus. Quem foi que deu a lei para Moisés? Se vocês não responderem, eu vou ficar preocupado. Quem deu a lei para Moisés? Amém. Deus deu a lei para Moisés. Paulo sabia disso? Sabia, ele acabou de falar antes da promessa e da lei de Abraão, da lei de Moisés, ele sabia disso. E agora ele fala, antes de vocês conhecerem a Deus, então ele não está falando mais aqueles que andavam na lei de Moisés. Vocês serviam aqueles que, por definição, não são deuses. Então ele não está falando do Deus que deu a lei de Moisés. Então agora ele está falando de uma outra coisa. Do quê? Das antigas religiões dos gentios gálatas. Tinha gente vinda do judaísmo e tinha gente vinda de outras religiões. E ele colocou as duas na mesma coisa. As duas falam de princípios elementares. No versículo 9, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder? Porque para que eles estavam voltando mesmo? Para práticas religiosas. E a prática religiosa específica aqui era uma do judaísmo, que era a circuncisão, que era a guarda de dias, que era as questões alimentares. Mas que, no caso dos gentios, ainda que eles adotassem práticas judaicas, adotavam com a mesma
Mesmo o pensamento religioso das religiões gentílicas. E aí tem uma questão importante. Deus escolheu se comunicar para os seres humanos, ele escolheu se revelar para o seu povo numa linguagem religiosa. Mas isso não significa que Deus é religião, ou que a maneira de nós nos encontrarmos com Deus é através de religião. Presta atenção. Deus escolheu se revelar ao povo de uma maneira religiosa, mas não significa que a religião é o meio para se achegar a Deus. Como que eu entendo isso? Olhando a Escritura. Os seres humanos pecaram, se separaram de Deus, mas para sempre tinham a ânsia pela eternidade, para sempre tinham a ânsia por Deus mesmo. E essa coisa no coração humano, essa busca por Deus mesmo, leva o ser humano a tentar resolver esse problema de inadequação e até essa culpa inerente que o ser humano tem diante de si mesmo. O ser humano começa a tentar resolver essas coisas. Ele começa a tentar resolver essas coisas. E ele começa a criar maneiras de lidar com isso. E essas maneiras de lidar com isso são as religiões. Quando você olha lá em Gênesis, você vê Caim e Abel oferecendo sacrifício. Mas você não vê onde foi que Deus mandou eles oferecerem sacrifício. Mas eles oferecem. Por que eles vão lá oferecer sacrifício? Porque eles sentem que tem alguma coisa que eles precisam resolver. Tem alguma questão ali que a gente tem que dar um jeito nisso. As religiões surgem antes de Abraão, as religiões surgem antes de Moisés, elas vão surgindo. E as pessoas vão pensando, elas vão inventando, ele vai tendo. E várias delas, muitas mesmo, envolvem sacrifícios. Como que entendendo a questão da morte e o pagamento. Mas eles estão buscando, eles estão tentando ir atrás. Aí Deus, num determinado momento, fala, olha, eu vou me revelar para esse povo, de uma maneira mais clara. Ele fez isso algumas vezes, não é? Falou lá com Caim e Abel, falou com Sete, falou com Noé, e aí se revela a Abraão. E aí quando ele se revela a Abraão e se mostra como Deus acima de todas as coisas, ele dá a Abraão uma promessa. E aí ele começa a usar de uma linguagem religiosa para que Abraão conheça, ou conheça ele também. E ele começa a usar coisas que já existiam antes. Já tinha sacrifício antes? Tinha. E Deus fala, eu quero sacrifício. Para Abraão, ele faz isso de uma maneira tão bonita, salvando Isaac do sacrifício humano que era típico do redor de Abraão e botando um cordeiro no lugar. E mostrando, olha, eu sou diferente dos deuses dos outros povos, eu não quero sacrifício humano. Aí ele vai revelando ao povo e quando chega em Moisés, ele dá a lei. E em Moisés ele dá a lei com um monte de coisa que tinha em outras religiões. Ele dá a lei com tabernáculo, tinha tabernáculo em outras religiões, sacerdote tinha em outras religiões, sacrifício tinha em outras religiões, tudo isso tinha em outras religiões. Mas por que Deus escolheu essas coisas? Porque agora ele está controlando a maneira de se revelar. E ele fala assim, eu estou inventando, não tem esse texto bíblico, tá? Mas imagina, Deus está falando assim, olha, sabe esse negócio que vocês têm na cabeça, que vocês chamam de deuses, sabe? Sabe essa ideia que vocês criaram para lidar com suas angústias pessoais e tal? Pois bem, existe. E isso é o mais próximo que você tem de saber quem eu sou. Então me chama de Deus mesmo. Só que só tem um, sou eu. Não pode fazer imagem de mim, porque vocês nunca vão conseguir. E quem revela quem eu sou eu mesmo. Então não faça imagem de mim. Pode oferecer sacrifício para mim, que eu quero, mas não oferece sacrifício de seres humanos. Apenas de animais. Aí ele coloca lá. Eu tenho também um templo, igual esses outros têm, eu tenho também, mas o de vocês vai ser móvel por um tempo. Depois a gente faz um fixo aí. Eu tenho o meu povo, eu tenho uma classe de sacerdotes, eu tenho... E ele vai organizando isso tudo. Ele escolhe uma linguagem que o ser humano conhece, para se revelar ao ser humano. Aí você pode falar assim, não, peraí, você está inventando, você está exagerando, você está indo além. Não, porque isso acontece outras vezes na Bíblia. Isso acontece outras vezes na Escritura. Quando os magos do Oriente estão indo visitar Jesus, Deus revela a eles a posição de Jesus através de uma estrela no céu. Por que esse povo estava olhando para o céu para procurar uma estrela? Alguns falam que é por causa da profecia de Isaías, que fala lá, a região que estava em trevas brilhou a luz, e aqueles que estavam na região das trevas viram a luz. Só que o próprio Evangelho não diz que essa estrela tem a ver com essa profecia. Na verdade, essa profecia... ela é cumprida quando Jesus, já adulto, entra em Cafarnaum. É um outro momento. Então por que eles estão olhando para o céu procurando estrela? E falam, opa, tem um rei aí, vamos atrás. Porque eles eram astrólogos.
Eles estavam perdidos na sua religião, e Deus fala, eu vou me revelar a eles, e vou apontar para o verdadeiro Jesus através dessa religião deles. E pega e leva eles até Jesus. Quando o apóstolo Paulo fala aos atenienses lá no Areópago, ele usa da religião daquele povo. E aponta daquela região para Jesus. Olha, esse Deus que vocês chamam de Deus desconhecido, esse é o que eu prego. E aí ele fala, é ele que ressuscitou. Aí quando fala de ressurreição, o povo manda ele embora. Né? Ah, fica quieto, depois a gente ouve você. Aí ele vai embora. Por quê? Porque se as religiões são manifestações dessa falta de Deus que as pessoas têm no coração, Deus se manifesta numa religião no Antigo Testamento, mas para mostrar o fim das religiões, que é Jesus. Entende? Jesus é o fim da religião. Por isso que o nosso relacionamento com Jesus Cristo não é de uma maneira religiosa, no sentido de que a gente tem que fazer coisa para alcançar graça em resposta. É de uma maneira na qual ele revela graça e nos alcança. Por isso que Paulo está perplexo. Por isso que ele diz assim, olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo com vocês. Vocês já conhecem a Deus, na verdade, vocês são conhecidos por Ele. Vocês têm um relacionamento com Ele. Por que vocês estão colocando princípios fracos e sem poder entre vocês? Acabou esse negócio, não tem mais essa religião. Agora vocês estão ligados a Deus. Agora vocês estão ligados em Cristo. Agora vocês são um povo em Cristo. Vocês são vinculados com o Espírito. O Espírito habita em vocês. É outro tipo de situação. Não é mais essa busca tremenda para tentar agradar a Deus o tempo todo, para ele não ficar bravo com a gente. Acabou, a obra de Cristo já resolveu. Agora o relacionamento de amor. Vamos viver o relacionamento de amor. Não precisa ficar conquistando Deus toda semana no culto. Vou cantar bem bonito hoje, que é para ver se Deus me abençoa essa semana. Não adianta. Isso é princípio elementar fraco, sem poder. Você vem louvar a Deus porque você tem um relacionamento de amor com Ele. Porque Ele te abençoou e te deu graça em Cristo. E você vem louvar o nome dEle, porque você não tem outra coisa para fazer. Não tem mais nada. O fundamento da minha vida é louvar a Deus em tudo que eu faço. Então eu me reúno para cantar e para louvar também. E quando eu não estou cantando, estou louvando fazendo outras coisas. Isso tudo eu estou agradecendo a Ele. Entende? E é impressionante como Paulo coloca a questão da lei e coloca a questão dos deuses e chama as duas coisas e fala, olha, isso aí que vocês estão buscando são princípios elementares. É pegar o Deus de todo o universo e colocar ele num quadradinho religioso. Ele usou a religião, mas a religião não usa ele. Quer ver mais um exemplo disso? Gênesis. Éden. Que religião tinha no Éden, querido? Que prática religiosa tinha no Éden? Nenhuma. Não tinha templo, não tinha tabernáculo, não tinha sacerdote, não tinha sacrifício, não tinha nada disso. Tinha o quê? Comunhão do homem com a mulher e a comunhão dos dois com Deus. Porque Deus não criou o ser humano para depois dar uma religião para o ser humano. Deus deu uma religião para o ser humano para apontar para Cristo, que liberta o ser humano do pecado. O problema é o pecado. E uma vez que Cristo nos liberta do pecado, acabou a religião. Não tem religião mais. Agora é meu relacionamento com Cristo. Agora é outra história. Não me reúno aqui para deixar Deus feliz. Me reúno aqui porque eu quero mais de Deus. Eu quero compartilhar com os meus irmãos sobre Deus. Eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero ouvir mais de Deus. Eu quero louvar o nome dEle, porque minha vida é adoração. E tudo que eu faço é pouco diante do que Ele fez para mim. Eu sou movido por gratidão. Sou movido por gratidão. Não vou voltar nesses princípios religiosos. Agora eu faço isso porque eu amo a Jesus Cristo. E é assim que eu vou viver. Falei de Gênesis, Apocalipse. O que fala lá no Apocalipse? Quantos templos tem na Cidade Santa no Apocalipse? Quantos? Nenhum. Nenhum. Porque a própria cidade é o tabernáculo de Deus com o povo. O povo habita com Deus, não precisa ir num templo. O povo habita com Deus. Deus habita com o povo. Entende? Religião foi um instrumento usado por Deus para apontar para Jesus. Uma vez que Jesus é conhecido por nós, agora a gente prega essa libertação para todas as religiões, inclusive. Isso aqui é uma lição para a gente de um ponto de vista evangelístico, inclusive. Às vezes a gente chega para alguém que tem uma devoção muito profunda por uma religião e chega detonando, porque isso aí é coisa de demônio e tal. Ao invés de olhar e ver que sedes da alma essa doutrina revela. Porque eu sei que Jesus sacia. Tem uma linha missional na teologia que diz o seguinte: se Cristo é a resposta, qual é a pergunta? As religiões apresentam as perguntas para nós. Nós respondemos com Cristo.
perceber isso, que sedes estão sendo mostradas nas religiões. Cristo as sacia. Cristo saciará cada uma delas. Então, Paulo coloca isso para eles. Mas eu sei, de novo, que a gente acaba tendo um problema de novo com isso. Que é a questão de, tá bom, então se não tem lei, se não tem religião, se não tem nada, o que eu faço? Não vou fazer nada. Cristo me libertou da lei, Cristo me libertou das religiões e dos deuses que não são deuses, e agora eu faço o quê? Eu vivo livre, leve e solto, eu faço o que eu quiser? Eu me entrego para a minha própria vontade? Não. Porque a sua própria vontade também te escraviza. Também te escraviza. Uma vez que eu sou alcançado por Jesus Cristo, na sua graça, agora eu vivo uma vida pautada por esse meu relacionamento com Ele. E não por religião. Então, meu querido, eu quero que você pense um pouco. Porque quando a gente se apega a práticas cristãs, como sendo práticas religiosas, no sentido de que nós estamos fazendo uma troca com Deus, nós criamos esses problemas aqui. E estes problemas que Paulo fala em seguida são problemas de divisão. O que ele diz? Olha, quando eu passei por vocês, eu passei por aí porque eu estava doente. Mas vocês cuidaram de mim. Vocês me amavam muito. Vocês tirariam até os próprios olhos para me darem. Porque Paulo provavelmente tinha um problema de visão. Vocês arrancariam seus olhos para me dar. Vocês fariam uma doação de órgãos antes disso existir. Se pudessem. Mas e agora? Vocês não me ouvem? Sou eu que estou falando. Eu estou muito preocupado com vocês. Porque aqueles que querem agradar vocês, eles não querem o bem de vocês. Mas eu estou falando é a verdade. Por isso que eu estou desagradando. Eu estou falando a verdade. Os que queriam agradar a eles falavam o quê? Falavam que é assim mesmo. Olha, é desse jeito mesmo. Segue desse jeito. Né? Você crê em Jesus Cristo, tudo bem, mas olha, tem que fazer algumas leis, tem que cumprir algumas coisas, tem que adotar alguns comportamentos e tal. E aí tudo bem, tá bom. Porque a religião foi criada para lidar com a nossa própria culpa. E às vezes a nossa falta de fé no Evangelho, a nossa fé fraca no Evangelho, né? A gente crê e às vezes dá aquela balançada na fé, faz a gente querer ter essa autojustificação pelas religiões. Não pense você que aquelas religiões mais restritivas que existem no mundo são restritivas porque elas servem interesses de líderes religiosos que estão lucrando com aquele pessoal embaixo. Não é simples assim. As pessoas adotam religiões super restritivas porque elas sentem paz com o seu autossacrifício. Elas sentem paz com esse sacrifício. Por que alguém se submete a não comer certas coisas bem gostosas? Porque elas sentem paz com esse sacrifício. Porque algumas pessoas se submetem a viver a vida inteira com um certo vestuário que é considerado aceito pela sua divindade. Porque elas sentem paz com aquele sacrifício. Não é porque alguém mandou e está lucrando em cima dela. Isso também acontece, a gente sabe muito bem. Mas não é simples desse jeito. Isso não é a única motivação. E isso acontece com a gente também. Quando a nossa fé fraqueja, a gente cobre a nossa falta de fé com práticas religiosas. E aí a gente acha que a gente está bem com Deus. E na verdade a gente não está tratando o nosso coração. A gente está com uma desavença com Deus porque está acalentando um pecado, mas enche de atividades na igreja e faz um monte de coisa e se sente bem com aquilo. E acha então que você está se sacrificando por Deus. O único sacrifício é Cristo, não sobrou nenhum. A única culpa real é a culpa diante de Deus. E Deus já te perdoou em Cristo, já te deu graça. Agora você vive um relacionamento de amor. E quando você acerta, graças a Deus que me ajudou. E quando você erra, Senhor, me perdoa. Eu quero continuar andando, sendo fiel ao Senhor. Mas eu quero aprofundar esse relacionamento com o Senhor. Porque minha vida agora é viver nesse relacionamento contigo. Cuidado. Porque para a gente passar de um crente evangélico, ou seja, que crê no evangelho, para um religioso, não precisa de muito. Não precisa de muito. Toda vez que você colocar qualquer condicional para o seu relacionamento com Deus que não seja Jesus Cristo, você criou uma religião. E qualquer religião, agora, é idólatra, porque não tem mais. É só Cristo que nos une a Deus. Cuidado. Por que eu falo isso? Para você se sentir... É complicado, né? Porque você
tenta cobrir a culpa com a religião, aí você se torna mais culpado por ser religioso. Aí você culpa sobre culpa, né? Não, é para você descansar. Descansa. Se você tem reparado, se você hoje na ceia aqui, ó, fez o seu exame, olhou para você e falou, eu estou distante de Deus. Deus tem desempenhado um papel pequeno na minha vida. Eu não tenho me encontrado com Deus em oração. Volte-se para Deus, porque isso é bom. Volte-se para Deus, porque você sabe que a vida é essa. Volte-se para Deus, porque você sabe que Deus é o Deus soberano sobre todas as coisas e é um Deus de amor. Volte-se para Deus por causa disso. Mas não porque você acha que Deus ficou de mal de você e te tirou do rol dos salvos. E você vai ter que conquistar de novo. Cuidado. Não se torne um religioso. Não faça essas coisas porque você está sentindo culpa. Ai meu Deus, Deus vai ficar triste comigo. Deus vai ficar chateado comigo. Deus lamenta o seu descaminho se você está adotando um caminho de pecado. Deus lamenta a forma como você se auto-idolatra ao ponto de assumir um pecado como sendo a sua própria salvação. Deus lamenta essas coisas a respeito de você e te chama para a comunhão com Ele. E Ele vai te trazer. Em algum momento Ele vai te trazer de volta. Mas se você está ouvindo isso agora e percebeu que o seu relacionamento com Deus tem sido só religioso, volta para Deus de novo. Ajoelhe-se diante de Deus e fala, Senhor, sou eu e é você. Eu sou assim, cheio de pecado, cheio de problema, mas eu não confio em nenhuma das minhas obras para conquistar a tua graça. Eu confio só em Jesus. Me livra de ser religioso. Me livra de ser religioso. Eu já contei para os irmãos que às vezes a gente sente isso, né? Às vezes a gente está lá, isso acontece às vezes, né? A pessoa está vivendo a vida dela e tal, aí recebe uma grande bênção, ela fala, agora tem que ir lá no culto de oração agradecer. Ou então ela está com algum problema, fala, agora tem que ir lá no culto de oração pedir, que eu fraquejei no culto de oração, agora Deus está bravo comigo. Isso aí é colocar a religião como sendo a maneira de chegar a Deus. Gente que acredita que a sua vida financeira vai bem porque você dá o dízimo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus não prometeu isso, não. Não prometeu. Por que você oferta para a igreja? Porque você acredita que a obra de Deus está sendo feita na igreja. Por isso. Não é por outra coisa. Então que Deus faça a sua obra. Porque você é grato pelo que Deus te deu. É por isso. E não para que Deus te dê mais depois. Isso é outra história. Isso aí pode vir e pode não vir. O que o Senhor prometeu é que não vai deixar você sem o alimento e sem o vestuário. O resto... Entende? Não se torne um cristão religioso, porque isso é uma contradição. Se Cristo já realizou a obra, não é a nossa obra que é realizada. E uma vez que Cristo nos coloca nesse relacionamento com Deus, vamos com amor e desejo no coração a Deus. E Deus nos recebe. Do jeito que você está. Vai diante de Deus do jeito que você está. Eu sou muito indigno. Eu me enrolei num monte de coisas dessa vida. Num monte de poderes desse mundo. Eu me enrolei num monte de enroscos dessa vida. Mas eu vou me limpar para poder chegar a Deus. Não. Deus me salva, porque é o Senhor que salva. E o Senhor te recebe. E quando nós pregamos o Evangelho, é a mesma coisa. A gente acha que Deus salva o pecador, crê nisso. Mas a gente tem uma hierarquia de pecado, até um pecado Deus salva. Tem outros que não, que o cara precisa abandonar o pecado antes, para depois ouvir o Evangelho. Não, querido. Você prega o Evangelho para todo pecador, não importa o pecado. Para todos os pecadores. E é porque ele crê no Evangelho que Deus o capacita para deixar o pecado. E não ele começar... Bom, faz um investimento na fé aí. Deixa um pecadinho e aí os outros pecados Deus ajuda. Não. Pelo poder do Evangelho. Tá? Você prega o Evangelho. E o que é o Evangelho? Você é pecador, mas Jesus morreu por você para te salvar. Vamos viver uma vida diferente? Vamos conhecer mais disso? Vamos desfrutar dessa comunhão com Deus? A sua vida muda por causa dessa mensagem. Amém, queridos?